Daércio, bom dia, bom dia. Agora estou te ouvindo bem. E Na você verdade, está... estava havendo uma interferência aí, a É, gente acabou se atrapalhando. e aqui também chegando muito bem. Então eu pedi, a hora que você não conseguiu ouvir, que você, né, inicialmente deixasse aqui aquela mensagem aos nossos idosos nessa data, não é? Certo, Daércio? Pois bem, você fez um preâmbulo aí no início, né, da nossa participação, importante. Nós estamos vivendo em um momento que a reflexão em torno da questão da pessoa idosa é fundamental. Eu tenho dito, inclusive, que se a gente até tem algumas razões para se comemorar se a gente voltar ao passado e fazer a análise histórica de todo o tempo, de toda a luta, né? Algumas conquistas foram frutos dessa organização, das lutas, etc. Porém, evidentemente, nós estamos vivendo num momento em que, mais ainda agora, há necessidade de se ter atenção e pensar na pessoa idosa, pensar no futuro, inclusive, como você disse, cada vez mais nós teremos uma sociedade de pessoas idosas, o que implica efetivamente que a sociedade precisa ter as suas organizações voltadas para essa porção importante das pessoas, né, dos brasileiros, dos matonenses, e evidentemente que aí as nossas organizações, como a Associação de Aposentados e Pensionistas de Matanha e Região, que é ligado à federação, que é ligado à confederação, portanto tem toda uma hierarquia de organização que é importante, porque há necessidade, diante de tudo isso, de lutar para ampliar direito, para resistir nos ataques em que vem para tirar direito dos aposentados, né, das pessoas idosas, de modo geral, porque estamos falando do Dia do Idoso. Portanto, é extremamente necessário que a gente tenha a percepção, a atenção, e pensar que, inclusive, Daércio, toda a sociedade tem que entender que é preciso garantir direito, que é preciso ampliar na possibilidade de mais dignidade à pessoa idosa, e o poder público, de modo geral, tem que efetivamente planejar, agir, fazer, realizar, dar a atenção devida à pessoa idosa. Políticas públicas importantes, né? E aí, Daércio, eu quero particularmente cumprimentar a nossa direção da associação, as nossas colaboradoras que temos, todos os associados, enfim, todos os nossos parceiros, particularmente agora falando com a Rádio Saudades, que é parceira, que tem nos ajudado nessa organização toda. Então, Daércio, eu penso que é isso, né? Quero cumprimentar e agradecer todos aqueles que mantêm a adesão, a credibilidade ao trabalho da nossa entidade. Cidinho, o Estatuto o Código de Defesa do Consumidor precisou de pelo menos 20 anos, dos 30 e poucos anos que tem, para que ele fosse entendido e exigido que os seus direitos ali previstos fossem cumpridos a partir da exigência do próprio consumidor, que era o maior beneficiário disso tudo, mas demorou um bocado. O Estatuto do Idoso já está valendo? O idoso exerce os direitos ali contidos ou vamos precisar de décadas para isso também? Pois bem, Daércio, eu acho que em muitas questões nós estamos gozando desses benefícios, não é? Eu penso, por exemplo, existe algumas atenções do ponto de vista das políticas públicas, como, por exemplo, na área do transporte, mesmo até na área da saúde, na questão da prioridade da pessoa idosa nos trâmites de toda a questão do processamento, seja ele judicial ou extrajudicial. Agora, nós temos esses benefícios, eles acontecem, mas não do modo e da necessidade que as demandas são postas e não obtém essa resposta. Então, portanto, é uma permanente luta. Agora, de qualquer modo, foi um avanço o Estatuto, não é, da pessoa idosa, mas, evidentemente, que a lei ela só é cumprida, infelizmente, quando há vamos dizer assim, quando há uma demanda de pressão para a exigência dos seus direitos. Você vê que recentemente, por exemplo, aí é uma questão mais profunda para se refletir, mas quando a gente tem uma reforma da Previdência como tal, onde exige que a pessoa trabalhe, tenha 40 anos de contribuição para poder aposentar com seus proventos integral, isso foi um grande retrocesso, um grande atraso do ponto de vista de direito para a pessoa idosa, por exemplo. Então você avança com uma questão do Estatuto do Idoso para garantir direitos, etc. E de outro lado você tem uns ataques para reduzir direitos. Então, infelizmente, tem que ser sempre uma sociedade em movimento. Mas eu acho que se a gente fizer toda uma análise histórica, a gente ganhou muito, né? Até porque a própria ciência, a tecnologia, que vai proporcionando melhores condições
da nossa existência, evidentemente que aí as pessoas, o ser humano tem que ganhar com isso, né, Daércio? Mas de qualquer modo, luta sempre, Daércio. É uma sociedade, eu percebo assim, o brasileiro ele é um pouco lento ao assimilar a modernidade, ao assimilar a sua posição. Tudo foi muito lento. Na história brasileira, se a gente for ver, tudo foi muito demorado, né? Agora, talvez esse processo de reconhecimento de direitos e tudo mais, talvez esteja sendo mais rápido no caso dos idosos. A minha percepção é essa, Cidinho, porque também foi de 2 ou 3 décadas para cá, e quando a gente está falando de tudo que é muito lento para mudar, porque estamos falando de coisas seculares que demoram também um grande tempo para serem mudadas. Mas no caso do idoso, particularmente, me pareceu que este aumento abrupto aí da quantidade deles, em função do aumento da longevidade, o que se deu de 3 décadas para cá, também pode tornar a luta dos idosos um pouco mais curta, mais rápida. Você não acha isso também, Cidinho? Sim, Décio, sim. E é necessário, inclusive. Se hoje as pessoas têm uma longevidade mais, assim, positiva, não é? Por outro lado, essa condição de ativos também tem que estar presente na sua participação social, né? Veja, por exemplo, nós representamos quase 20%, né, das pessoas idosas, quase 20% do eleitorado brasileiro. Então, é uma porção em que tem que fazer valer, né? O que é legal é quando a gente vê as pessoas lá com mais de 80 anos, 90 anos, por exemplo, valorizando o voto, procurando o seu candidato. É um exercício da cidadania e é uma participação no tecido social que, sem dúvida nenhuma, não pode ficar alheio, né? Se nós estamos ativos hoje com a possibilidade de trabalhar mais, de executar coisas por mais tempo, então nós temos que também participar da organização daquilo que é necessário para reivindicar os nossos direitos, para fazer com que os nossos direitos não sejam tirados, não é? Então, eu penso que isso é fundamental. Você vê, por exemplo, a nossa, tratando aqui, fazendo um recorte muito específico aqui para a nossa associação, né? A nossa organização tem possibilitado com que a gente faça um atendimento que até mesmo o poder público tem que reconhecer isso, porque o que a nossa entidade hoje tem feito do ponto de vista dos convênios, né, é uma organização de luta, mas ao mesmo tempo uma organização que presta serviço. Quer dizer, a gente acaba chegando muitas vezes aonde o poder público não chega. Né? Nós temos mais de 6 mil sócios hoje. Um dado interessante da ESA é que desse mais de 6 mil pessoas que são contribuintes, nós temos mais de 4 mil que são aqueles que autorizaram o desconto em folha, por exemplo. Então, isso representa um reconhecimento, uma confiança também no trabalho da entidade. Nós temos 2 mil pessoas que são sócios, contribuintes, nem todos eles são aposentados ou pensionistas. Nós temos as pessoas que recebem o benefício do LOAS, que são contribuintes, e quase 2 mil delas pagam a sua contribuição mensalmente na entidade. Isso nos alegra bastante e possibilita com que a gente pode, como vocês mesmos têm nos ajudado a dizer isso, né, atendimento na questão da saúde, com vários profissionais médicos e várias áreas aí do atendimento da saúde, e principalmente da questão da pessoa idosa. Recentemente, nós estabelecemos lá um contrato com médico pediatra, por exemplo, que as pessoas têm procurado muito. Temos cardiologista, dermatologista, enfim, fisioterapia, atendimento jurídico, tudo isso é muito importante. Agora, tem o outro viés do nosso trabalho, que é isso tudo, né, Daércio, que a gente está falando. Como vocês também muito provavelmente devem estar sabendo, a nossa entidade de Matão, ela é proporcionalmente aquela que mais tem número de sócios em todo o Brasil, não é? Proporcionalmente falando, evidentemente. Em São Paulo é a maior também, e nós temos representação na Federação das Associações de Aposentados. Recentemente, eu estou na nova direção da federação, representando aí as entidades de Matão e da região. Cidinho, é muita luta ainda pela frente, essa aqui é a verdade. Quando a gente vê um concurso público para juiz, em que o sujeito não pode ter mais que 30 anos, quando você vê... agora, há dias eu vi aqui que o pessoal deixa de contratar, dependendo da idade, o sujeito tem 60 e poucos anos, perfeitamente produtivo, com um grande saber que adquirido ao longo da vida,
E nas contratações agora recentemente, essas pessoas têm sido desprezadas porque alguém pode achar que ele pode pegar coronavírus, já sabe? Umas coisas assim. Então tem muito que mudar ainda, né? Muito que mudar e entender finalmente o idoso, não alguém como em outros tempos, não faz tanto tempo assim, algumas décadas passadas, a gente chegava a uma certa idade e se recolhia a um quartinho da casa dele para esperar a morte chegar. Isso não pode ser assim, inconcebível. E a própria sociedade tem que vê-lo como alguém que já prestou um grande serviço pela própria comunidade ou alguém que pode continuar sendo útil. E daí? Qual é o problema, né? Então, há que haver uma política mais atualizada na cabeça dos próprios governantes e legisladores e entender toda essa legião de pessoas como pessoas que ainda podem ser produtivas de uma ou de outra maneira, ou em qualquer hipótese, também alguém que deu lá a sua grande contribuição para que esse país, ou uma cidade, uma comunidade chegasse ao que é hoje, né? Então, por todo esse valor aí, parabéns a todos os idosos e parabenizar muito especialmente a Associação dos Aposentados, porque dela a gente sabe tudo aqui por sermos parceiros e o que a gente vê é uma entidade crescendo, é nítido isso. Quem não entrar lá, só de passar em frente à sede, já vai ver, pô, o que aconteceu aqui? Agora, se você entrar e conhecer com detalhes o que foi feito ali pela Associação dos Aposentados em favor, exatamente, e por extensão a muitos dos associados que são também do grupo dos chamados idosos da data de hoje, você vai ver o quanto esta entidade aí tem que ser lembrada, inevitavelmente, num dia como hoje. Atualmente presidida pelo Cidinho, com quem nós conversamos agora e a quem agradeço muito. Obrigado, viu, Cidinho? Sou eu que agradeço a vocês, um grande abraço a todos. Me permita rapidinho, Daércio, lembrar que ainda nós estamos passando por aquele processo de recadastramento, é uma necessidade que a gente tem. Então eu quero aproveitar a grande audiência e pedir ainda a todos os associados que ainda não levou uma cópia do seu documento do RG com o CPF, é necessário que seja feito isso. E as pessoas podem, inclusive, resolver isso pelo WhatsApp, né? Hoje essa possibilidade também é legal para as pessoas idosas. Então pode estar ligando lá na sede da entidade, procurando e encaminhando o documento, até mesmo pela via WhatsApp, caso não tenha a possibilidade de estar passando por lá. Um grande abraço. Outro abraço. Agradeço, parabéns a todos aí, viu? Um grande abraço aí, parabéns aí pela sua presidência, um grande abraço, Cidinho.